Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui do Anutri Taon, que é uma série de lives semanais onde eu te ajudo a emagrecer de forma descomplicada e definitiva. E o tema da live de hoje é a influência do ambiente no seu emagrecimento. Por que eu resolvi falar disso hoje, né? Por mais que muitas pessoas queiram muito emagrecer, o ambiente é uma coisa que influencia muito no resultado delas. E às vezes não é só uma questão de querer, né, de recusar alguma coisa, de ter força de vontade para recusar as coisas. Em um processo de emagrecimento, no início, muitas vezes, para muitas pessoas, isso é muito difícil. Porque muitas pessoas têm uma relação ali de dependência mesmo com certos alimentos, que não é só uma questão de falar não. Né? Então, quanto mais ela convive naquele ambiente, mais difícil para ela vai ser chegar onde ela quer, pelo menos ali naquele início, onde ela não aprendeu a lidar com isso ainda. Então a questão é, você consegue se controlar em certos ambientes para comer certas coisas? Muitas pessoas vão responder que sim, né? Só dizer não, mas a questão não é essa, tem pessoas que não conseguem fazer isso. E aí se você fica todo o tempo ali num ambiente desfavorável ao seu emagrecimento, dificilmente você vai ter resultado, dificilmente você vai conseguir se controlar. Então é muito importante falar disso, falo muito disso para os meus pacientes, que eu entendo que eles querem muito, que isso é uma vontade grande dentro deles, mas que algumas escolhas precisam ser feitas em questão do ambiente, de convivência com algumas pessoas, de recusar, às vezes mesmo de ir a certos lugares, pelo menos no início, para que a pessoa consiga ali, pelo menos no início, ter algum resultado, né? Se ela convive muito nesse ambiente que é desfavorável para ela, é muito ruim. Então, ter alimentos ali que vão contra, eu sempre gosto de dar o exemplo de casa, né? Se você, e eu até já fiz algumas outras lives sobre a pessoa que eu convivo em casa, por exemplo, não me apoia, né? Então é difícil para eu ter essa convivência. Eu entendo que em casa é mais difícil de controlar isso, porque você convive com outras pessoas que nem sempre estão no mesmo caminho, ali no mesmo objetivo que você, que aí você realmente vai precisar usar técnicas ali, ser mais forte para conseguir resistir e dizer não a certas coisas. Então, algumas coisas que eu já falei aqui é você ter as suas coisas separadas, não deixar à vista as coisas que você não vai comer ali na sua rotina no dia a dia, conversar com a pessoa que você convive para que ela te respeite a sua decisão, respeite as suas atitudes, e se a pessoa gosta de você, ela vai entender e vocês vão conseguir conviver numa boa. Mas dali para fora, né, o ambiente que você tem fora da sua casa é uma coisa que está mais no seu controle, né? Não digo nem no trabalho também, porque no trabalho você não pode controlar o que as pessoas fazem, aí vale o mesmo para o que vale em casa. Mas tem situações que você consegue sim ter esse poder de escolha, né? Afinal, emagrecer é uma escolha, é uma decisão por vários motivos, em vários momentos você vai ter que decidir, você vai ter que escolher. Então, o ambiente que você tem ali para fora da sua casa, muitos deles você consegue sim fazer essa escolha. Basta você entender o que é importante para você, né? Como isso te afeta e como você pode fazer isso da melhor forma. Então, outra coisa, ir em lugares que só se refere à comida, né? Então, muitas pessoas têm essa ideia de que sair, se divertir, passear, sempre isso tá muito vinculado ao que vai comer. Então, não tá nem muito preocupado com o que vai acontecer lá, né? E sempre tá perguntando o que vai ter lá para comer. Quer sair e chegar primeiro na festa para pegar o buffet ali nas primeiras horas, porque é a melhor comida. Então as pessoas têm muito esse pensamento, né, pelo que foi criado pra gente, né, em volta da comida, que a comida é algo social, que a gente precisa ficar pensando nisso o tempo todo, é aquela coisa do, melhor sobrar do que faltar, né? Vai fazer uma festa, aquele monte de comida, que às vezes sobra, às vezes joga até fora. Então a gente vive nesse ambiente aí fora, né? As pessoas aí fora que ainda não mudaram a mentalidade, não estão nesse processo de mudança, e elas pensam muito assim. Então é por isso que a gente precisa se atentar mais a isso e tomar cuidado para que isso não influencie aí no seu emagrecimento, nos seus resultados, e não só de emagrecimento, mas você que quer ser uma pessoa mais saudável, como que isso você deixar que isso te desvie do caminho, do objetivo que você quer.
Bom, então, como eu falei, né, para você emagrecer, você vai precisar escolher, você precisa ter maturidade para entender isso, que emagrecer é uma escolha e que você vai ter que, em vários momentos ali, fazer escolhas e que isso faz parte desse processo. Não ter medo, não ter vergonha de ser diferente, de ser chata, como muitas vezes eu já fui taxada como chata por escolher não ir em algum lugar ou recusar alguma comida. Então isso você precisa ter em mente que vai acontecer e que você vai ser taxada às vezes como chata, não come nada, e isso pode acabar te afetando. Você achar que é uma pessoa diferente, que você não vai caber mais nesse mundo, que você não vai saber mais conviver em sociedade, mas isso não é verdade, tá? Você consegue sim lidar a partir das suas escolhas quando você não deixa que as pessoas escolham por você. Afinal, isso é a vida que elas querem, a vida que você quer diferente. E a partir desse momento que você quer uma vida diferente, você vai precisar fazer coisas diferentes e isso envolve sim escolhas. Se você pensar assim, eu gosto até de dar um exemplo, né, para você imaginar uma história assim. Quando a pessoa vira pra mim e fala assim, olha, esse ano eu quero emagrecer, pretendo emagrecer 10 quilos aí em um ano, nesse ano. Eu vou virar pra pessoa e falar assim, então tá, vai lá, emagrece 10 quilos em um ano. Aí eu vou virar e falar, mas como que eu vou fazer isso, né? Vai lá e faz os procedimentos que você precisa pra fazer isso. Aí a pessoa vai virar e falar, tá, mas pra eu emagrecer, pra eu fazer os procedimentos que eu preciso pra ter os meus resultados, eu vou precisar mudar meus hábitos. Eu vou virar e falar, então comece a mudar os seus hábitos. A pessoa vai falar, mas pra eu mudar os meus hábitos, eu preciso de alguém, eu não consigo fazer isso sozinho. Eu preciso de alguém que vai me ajudar. Eu vou falar, então vai lá e procura um profissional que consiga te ajudar. Mas, Alana, eu não consigo fazer isso porque agora eu não tenho dinheiro para pagar um profissional. Então, você vai, reduz os gastos de coisas desnecessárias. A gente sabe que tem muita coisa que a gente gasta que não precisaria gastar. E aí você, depois de um tempo, investe nisso. Vai investir nisso que você quer tanto, gasta com um profissional. Ah, tá, mas aí depois que eu conseguir o profissional, eu não tenho tempo para fazer isso. Bom, então você vai organizar a sua rotina e ver acordar uma hora mais cedo, ou você vai deixar de ter uma hora de lazer, 1h30 de lazer na sua semana para se organizar mais com isso, porque afinal vai exigir um pouquinho mais do seu tempo para fazer isso, para fazer um planejamento de alimentação, enfim, algum tempo a mais isso vai levar. Então corta esse tempo aí que você faz de coisas que podem ser, não digo nem inúteis, mas você pode sim acordar um pouquinho mais cedo, ou reduzir o seu tempo de lazer ali da semana para fazer isso e faz. Aí a pessoa vai virar e falar assim, mas aí eu vou ser outra pessoa, porque eu não quero acordar mais cedo, eu não quero ter que deixar de fazer coisas que eu gosto ali do lazer. Então a pessoa não quer, ela quer tudo isso, ela quer só o emagrecer, então ela viu na cabeça dela que em um ano ela quer emagrecer 10 quilos. Mas quando ela vê que ela precisa percorrer um caminho, né, que existe um caminho a ser feito, ela tem medo de se tornar outra pessoa, porque afinal ela vai ter que acordar mais cedo, ela vai ter que fazer coisas diferentes, e aí tudo bem, se você não quer fazer coisas diferentes, porque afinal isso vai demandar um trabalho, sim, tudo bem, isso não tem problema nenhum. Agora, você querer ter resultados diferentes, fazendo a mesma coisa que você faz, é que é o problema. Então, você precisa entender que sim, quando você está nesse processo de mudança, no processo de emagrecimento, ou seja, ele para melhorar mesmo a sua rotina, os seus hábitos de vida, você vai mudar, você vai ser outra pessoa. Você não precisa ter medo de ser outra pessoa. Porque afinal você está buscando ser essa outra pessoa melhor, ser essa outra pessoa que vive melhor, que é mais saudável, que faz escolhas. Então, isso vai precisar acontecer para que a mudança na sua vida e esses resultados comecem a aparecer. Então, eu vejo que as pessoas têm medo de ser outra pessoa. Outra pessoa você tá sempre em constante mudança, né? Essa ideia de achar que, eu não vou fazer certas coisas e vou continuar na mesma. Eu até já falei outras vezes isso aqui. Se passar daqui a 5 anos, você pode achar que você não tá fazendo nada. Eu vou continuar assim do jeito que eu tô bem assim. As mudanças acontecem mesmo que a gente não perceba. A diferença é que essa mudança pode ser para cima ou para baixo, né? Então ela vai acontecer de qualquer jeito. Aí basta você
decidir se isso vai ser uma coisa positiva ou se isso vai ser uma coisa negativa para você. Então, a partir do momento que você toma uma decisão de mudar os seus hábitos de vida, seus hábitos de alimentação, fazer um exercício, enfim, mudar ali sua rotina de saúde mesmo, você vai mudar para melhor, certo? Quando você fica na mesma, não pense que não vai acontecer nada, que você vai continuar do mesmo jeito que você tá hoje, porque daqui a 5 anos essa mudança vai também acontecer, só que para pior. Então basta você aí decidir e escolher qual mudança você quer que aconteça na sua vida. Então aí é que tá o negócio. Você vai sim ser outra pessoa. Então quando você fala assim que eu quero emagrecer 10 quilos em um ano, você tem que se imaginar, essa pessoa que emagrece 10 quilos, como que ela é? Ela é do mesmo jeito que você é hoje? Ela convive com as mesmas pessoas que ela convive hoje? Ela frequenta os mesmos lugares que você frequenta hoje? Quais as atitudes dela? Porque você vai ser como uma pessoa assim. Então é preciso que você visualize isso para você entender as mudanças que você precisa fazer na sua rotina. As coisas diferentes que você vai ter que fazer. Isso é muito importante. Aí você pensa assim, né? Mas e o meu convívio social? Como que eu vou fazer? Porque se essa live aqui é sobre ambiente, né? Eu vou ter que deixar de, então, conviver com a minha família, conviver com os meus amigos, conviver com as pessoas que estão próximas de mim, porque eu tô querendo ser diferente. E em muitos momentos isso vai ser, sim, uma questão de escolha. Você não precisa abandonar, né? Você não vai abandonar sua família, abandonar seus amigos pra sempre, nunca mais vai ver. Mas em muitos momentos, sim, isso vai fazer parte da sua escolha. Então, muitas vezes você vai ter que recusar de ir em algum lugar, principalmente, como eu falei, né, no início, no começo isso é muito difícil. Então, imagina, se você convive com uma pessoa, seus melhores amigos ali são pessoas que bebem e fumam direto. Então, todo fim de semana tem festa, todo fim de semana essas pessoas estão saindo para beber. Se você convive com essas pessoas, mesmo que você não queira ser como eles, mesmo que você não queira ser a pessoa que bebe todo fim de semana, que fuma, se você convive com elas sempre, se todo final de semana você tá com essas pessoas, a tendência é que o seu comportamento seja igual delas. Isso é provado até cientificamente, né? Você convive com essas pessoas, você vai se espelhar no comportamento delas. Não tem como você ser muito diferente disso. Você não vai aguentar ser totalmente diferente naquele meio onde todo mundo faz o mesmo tipo de coisa. Então é por isso que em alguns momentos você vai ter que escolher. E isso para muitas pessoas é um peso, né? Uma dor de falar assim, mas eu vou ter que deixar de ir em tal lugar que são meus amigos e tal. E aí, com isso, você consegue perceber o quanto isso te controla. Então, o ambiente está te controlando, as pessoas estão te controlando. Pensa o contrário, se você fosse chamar esses mesmos seus amigos aí que você que saem para beber todo final de semana, sempre estão em festa, sempre estão comendo um monte, e você fosse chamar essas pessoas para fazer uma coisa da sua nova rotina saudável. Então vamos pra minha casa que eu vou cozinhar uma coisa saudável lá pra gente comer, não vai ter outra coisa, vai ser só isso. Quantos deles estariam presentes nesse momento também? Quantos deles deixariam de beber, né, de estar lá na festa, de comer um monte pra fazer isso com você? Então é só você pensar o contrário. Então quando você pensa assim, e não tem nada de errado também, tá? Eles podem recusar, tá tudo bem, mas é só pra que você entenda que as suas escolhas não tem que ser dependente do que as pessoas vão pensar, entendeu? Do que as pessoas vão pensar de você, que você é chata, que agora você não faz nada, que você não sai. Isso não faz mais parte do seu objetivo, né? Não tô dizendo que você não vai nunca, mas se você tá todo fim de semana lá em festa, bebendo, com pessoas que bebem, pessoas que estão comendo o tempo todo, dificilmente você vai conseguir ser diferente. Então aqui a ideia é que você enxergue outras coisas, conviva em outros ambientes que favorecem o objetivo que você quer, né? Então, pensa no seguinte também, se você tá num relacionamento, se você é casado, se você namora, enfim, tem um relacionamento ali onde o combinado é só os dois. Eu sei que tem relacionamento que não é assim, mas aqui eu tô falando do relacionamento tradicional, digamos assim. O combinado foi... Quando você decidiu ficar com essa pessoa, você teve que fazer uma escolha, né? Eu escolho ficar com essa pessoa e não vou ficar com mais ninguém. Então pensa, se toda vez que você vê alguém bonito na rua, uma mulher bonita na rua, um homem bonito na rua, você fica com aquela pessoa. Se você escolheu estar com uma pessoa só, então
tá tudo errado, né? Não tem como você ficar dos dois lados. Com emagrecimento é a mesma coisa. Quando você decide emagrecer, é com um compromisso, assim como um relacionamento. É um comprometimento. Então, se na minha vida ali, na minha nova rotina de emagrecimento ou de mudar meus hábitos, tem coisas que eu não vou poder fazer, não tem como eu ficar abraçando o mundo, querendo estar aqui no relacionamento, né, no meu comprometimento com o emagrecimento e querendo também agradar as outras pessoas. Não tem como fazer isso. Então, emagrecer também é um comprometimento, emagrecer também é uma questão de escolher. Isso você vai ter que ficar fazendo o tempo todo. Então, pense nisso. Quando você entra no processo, você está comprometido com esse processo. Se você está comprometido, tem coisas e regras ali que você vai poder ter que seguir para que isso caminhe na direção certa, para que você tenha resultado, tá? E até é engraçado de falar, né, que eu já passei muito por isso e até hoje eu passo por isso, de ter que recusar as coisas, de ter que ouvir que é chata, de ter que ouvir que, não come nada, não bebe nada. Só que hoje em dia, eu tô cagando pra isso, tipo, não ligo zero pra isso, porque a minha cabeça hoje já mudou completamente, né, eu não tô nem aí pro que os outros pensam. E aí, mas quando você tá no começo, e como já aconteceu comigo, de já ficar muito chateada, de às vezes ter que recusar de fazer alguma coisa, você fica pensando que realmente, será que isso é pra mim? Será que essa vida aí é pra mim? Eu não quero, sabe? E aí é só questão de você avaliar o que é pior pra você. Deixar de ir, recusar de estar nesse lugar, ou mesmo estar nesse lugar e recusar as coisas que tem ali. Ou é pior eu aceitar tudo e viver mal comigo mesmo? O que é pior dentro desse cenário? Então é só você avaliar e escolher. É sempre uma questão de escolha, gente. É o que eu falo aqui, né? Não tem problema você escolher o outro lado. Não tem problema você escolher ter a mesma vida que você tem hoje, fazendo as mesmas coisas, ou escolher uma vida diferente, fazendo coisas diferentes. Mas você precisa escolher, não dá pra ficar lá e cá. Então, quando você escolhe, você vai ter que abrir mão, né? Tanto de um lado como pro outro, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. E é isso que é importante que você entenda. Eu vejo que tem gente que quer ficar com o pé lá e o pé cá. E aí, lógico, não acontece nada, a pessoa se cobra porque não tem resultado. Então, tudo bem se você escolher o lado de lá, onde você vai continuar fazendo as mesmas coisas, mas aí não vem reclamar que nada acontece pra você. Porque você tem que estar ciente de que pra ter o que você quer, você vai precisar ser diferente. Bom, agora pensa aí você, no seu ambiente, nos ambientes que você tem hoje. Se você é uma pessoa aí que quer, que tá nesse processo buscando emagrecimento, ou tá num estilo de vida mais saudável, mudando mesmo os seus hábitos, os ambientes que você frequenta hoje, né? As pessoas que você convive hoje, como é que é? Elas são... Você consegue pensar em 2 lugares que você vai, ou em pensar em, sei lá, em 3 pessoas que você convive, que você conhece, que você sai, que estão no mesmo caminho que você? Pensa aí, se alguém tiver nesse cenário que eu falei, coloca aqui. Fabrício, Emerson e Yasmin, sejam bem-vindos, tá? Qualquer dúvida podem mandar aí nos comentários. Então, se você não consegue pensar em 2 lugares que são favoráveis ao seu objetivo, ou 3 pessoas que também caminham estão no mesmo caminho que você, então já tá errado, porque como é que você só convive com pessoas contrárias ao seu objetivo? Como é que você só frequenta lugares que não tem nada a ver com o seu objetivo? Né? É preciso pensar que você precisa sim abrir mais a cabeça para poder fazer isso, né? Então, eu sempre falo que aqui nas lives, ou quando eu abro o programa lá de emagrecimento, onde eu sempre faço essa interação com as pessoas que estão lá, é muito importante isso, porque, como eu falei, em casa, às vezes a gente não tem como controlar muito, a gente consegue conversar, a gente consegue ali separar as nossas coisas, mas dali para fora é uma escolha nossa. Então, ter um ambiente onde as pessoas te entendem, onde as pessoas passam pelo mesmo que você, onde as pessoas seguem o mesmo caminho, é muito interessante porque você troca experiência e isso te ajuda também te impulsiona no processo, né? Vão ter pessoas que estão fazendo o mesmo, estão no mesmo batalha ali que você
que outras pessoas que, por mais que você goste, não tô falando que você vai deixar de gostar, né? Da sua família ou dos seus amigos que você conhece lá desde a infância. Você gosta dessas pessoas, mas que essas pessoas não vão entender o que você tá passando, né? A fase que você tá, a fase diferente, as coisas diferentes que você tá fazendo. Nem adianta tentar explicar, tá? Porque elas estão em outro momento, outra vibe. E é até chato quando a gente fica querendo, fica querendo converter as pessoas como se fosse uma religião e convencer que aquilo que você tá fazendo é melhor, porque não vai funcionar, ela não tá no mesmo caminho. Agora, quando você entra num lugar e convive com pessoas que você já sabe que o objetivo delas é esse, né, que é bem parecido com os seus, é mais fácil de você conviver ali. Então, você sabe que as pessoas estão passando pelo mesmo, elas te ajudam, quando você fracassa ali também elas entendem. Então, isso é importante, tá? Então, se você tiver algum lugar que nem seguir perfis aí que você... Outra coisa que eu acho interessante falar, né? Tem gente que fala que quer emagrecer e você vai ver, ela só segue perfil de comida. Segue perfil de comida, de restaurante, né? E não são coisas saudáveis, nada de errado. Mas assim, se todo momento você abre seu Instagram lá e vai rolando o feed, só tem coisa de comida, pensa como que toda hora você sendo estimulado por isso. Então não, vai seguir coisas que realmente te acrescentam, né? Te agregam. Perfis que nem aqui, eu sempre tô falando de nutrição, sempre tô falando de emagrecimento, tô falando de saúde, são coisas que você vai abrir lá e toda hora você vai estar em contato com isso. Entrar nas lives, participar, quando tiver o programa de emagrecimento, puder entrar também, né? Se esse é o seu objetivo, você vai ver que essa convivência, ela faz total diferença, é totalmente importante. Ambiente falando de atividade física, né? De esportes, você também convive com outras pessoas na academia. Então, ter lugares assim com pessoas parecidas com você é muito importante. Eu acho que vocês já até ouviram falar, já tá até meio clichê falar isso, né? Muitas pessoas falam, mas é verdade. Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Então, se você só convive com pessoas que bebe, que fuma, que come demais, a tendência é que você seja desse jeito. Então, comece a procurar pessoas e lugares, fazer coisas que caminhem ali de acordo com o objetivo que você tem, tá? Então é praticamente impossível você ficar saindo aí com seus amigos todo fim de semana, fumando, bebendo e não fazer a mesma coisa, tá? Então a obrigação é o quê? Primeiro, fazer essa escolha. Então, se eu escolhi primeiro, eu quero emagrecer, tudo bem. Agora, eu tenho que decidir emagrecer. Decidir emagrecer é fazer um monte de escolha. Então, essas escolhas vão envolver coisas que talvez sejam difíceis para você e duras para você ter que dizer não, né? Ter que escolher, às vezes, no começo de ir mesmo para algum lugar, porque para muitas pessoas é fácil você tá num ambiente que tem um monte de coisa ali que você não tá ali no seu momento de comer e você recusar. Para algumas pessoas é fácil fazer isso. Mas para outras é uma relação mesmo de dependência. A pessoa não consegue. Se ela comer ela vai comer um monte. Então isso é uma coisa que precisa ser trabalhada com o tempo. Se ela tá num processo de emagrecimento no início e fica indo muito nesses lugares, tá sempre ali, vai ser muito difícil ela trabalhar isso na mente dela. Então, para algumas pessoas essa relação de dependência existe, principalmente para alguns alimentos. Tem pessoas que gostam muito de doce. Eu sempre falo, não tem que excluir as coisas que você gosta, isso é importante no processo, mas eu entendo que para alguns casos tem pessoas que são totalmente dependentes disso, né? Como se fosse viciado mesmo. Então, não adianta ela comer um chocolate que ela não vai conseguir. Se tá num ambiente que tem um monte de coisa, ela não vai conseguir comer só um pouquinho. Então, no início, às vezes, isso é necessário, essa restrição também é necessária. Para algumas pessoas, tá? Não tô generalizando e é até por isso que eu falo que a nutrição é muito individual, sempre precisa trabalhar caso a caso. Mas tem pessoas que têm essa relação de dependência. Então, se ela tem e sabe que é difícil para ela se controlar, como é que todo fim de semana ela vai estar num lugar desse? Muito difícil, né? E principalmente, como eu dei o exemplo aqui, falei várias vezes de amigos, né? Que sai para beber, isso também às vezes envolve comida, né? Não só a bebida, mas também a comida. Então vai ser difícil dizer não ali naquele momento, mas você precisa ter maturidade para entender que isso precisa acontecer, né? Que dizer não é necessário,
que para você ser diferente, para você ter um resultado diferente, você vai precisar sim ser diferente. Isso não é problema ser diferente. Ah, eu vou ser outra pessoa, então ninguém vai me reconhecer mais. As pessoas não vão me aguentar de chatice, porque agora eu vou fazer coisas diferentes. E daí, né? Tá tudo bem ser assim. E daí que você vai ser diferente? Esse é justamente o ponto. Então, quando você, como eu falei, em casa, você não consegue mudar tantas coisas, mas você consegue ajustar algumas coisas, mas para fora da sua casa é sua obrigação e tá totalmente dentro do seu controle escolher as coisas que você vai fazer. Então, conviva com pessoas que tenham o mesmo objetivo que você, vá a lugares que favoreçam o seu objetivo, ou você vai passar aí a sua vida inteira querendo agradar as pessoas, querendo não ser chata, né? Querendo não ouvir isso das pessoas. Eu sinceramente não tô nem aí pra isso, mas você precisa entender que isso vai acontecer e o preço que você paga por isso, aceitando tudo isso e não escolhendo, é ficando frustrado por não ter o resultado que você espera, né? Afinal, se você não abrir mão de nada, se você sempre fizer a mesma coisa, nada vai ser diferente. Então, esse é o preço que você precisa entender se você quer pagar. A partir do momento que você entende isso, você consegue escolher sem dor no coração, né? De tipo, vou escolher fazer isso, mas tudo bem, são pessoas que eu gosto, são meus amigos, são lugares que eu gostava de ir, mas que a partir de agora vai precisar ser diferente e depois você vai ver que vai se tornar muito mais leve. No início é sempre difícil, mas tudo tem uma adaptação e que você precisa saber escolher. Então, esse processo exige escolha, tá? Emagrecer é uma escolha. Então, dentro dessa escolha tem coisas que você precisa saber se você está disposto a lidar com elas ou não. Alguém quer fazer alguma pergunta? Bom, obrigada então por todos que estiveram aí. Hoje foi rapidinho. Agradeço a presença de todos. Então, resumindo, é isso, tá? Emagrecer é escolha os ambientes e as pessoas que você convive, porque assim vai ficar mais fácil de você seguir nesse processo, tá bom? Um beijo pra todos e até a próxima!